O volume de chuvas na Bahia é o maior para dezembro em mais de 30 anos. 130 cidades estão em alerta. E veja também. A inflação do aluguel subiu em dezembro e fechou o ano em 18%. O INSS estendeu o prazo para a realização da prova de vida. Os cartórios terão que digitalizar documentos e oferecer serviços online. Pelo menos 20 capitais cancelaram as festas da virada de ano, mas em algumas a queima de fogos está mantida. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. A Bahia teve o maior volume acumulado de chuva para o mês de dezembro em mais de 30 anos. Cerca de 130 cidades estão em alerta e 21 pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingiram todo o estado. No Brasil, o município de Itamaraju, na Bahia, foi a região onde mais choveu em dezembro. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o volume de chuva por lá foi de 770 milímetros. Esse número é 5 vezes maior que o esperado pela previsão do mês, que era de 148 milímetros. Segundo o governo do estado, a Bahia registrou o maior acumulado de chuvas para dezembro dos últimos 32 anos. De acordo com dados meteorológicos, os maiores acumulados de chuva entre os dias 23 e 27 foram registrados em Valença, com 215 milímetros de chuva, que corresponde a mais do que o triplo do esperado para dezembro. Ilhéus, com 209 milímetros, e Salvador, com 188, que também é mais do que o triplo do seu volume normal de chuva para a época. E ainda há previsão de mais chuva para o estado. 471 pessoas foram afetadas pelas tempestades e 77 mil estão desabrigadas ou desalojadas. Vamos ver então como é que fica o tempo no restante dessa quarta-feira em algumas cidades do país, começando por Ilhéus, na Bahia. A máxima prevista é de 29 graus, dia nublado, sem previsão de chuva. Em São Paulo, a máxima é de 28 graus, tempo encoberto, algumas aberturas de sol durante o dia, mas aí pode chover a qualquer hora dessa quarta-feira. No Rio de Janeiro, a previsão é de sol, chuvas isoladas durante o dia e a temperatura chegando aos 29 graus. Em Montes Claros, onde a chuva intensa ontem provocou alagamentos, a previsão é de mais chuva hoje, máxima de 26. São Joaquim, em Santa Catarina, teve a temperatura mais baixa de todo o país. De manhã, os termômetros chegaram a marcar 10 graus, mas a temperatura subiu e a máxima hoje é de 30 graus. A inflação do aluguel fechou 2021 com alta de quase 18%. O índice subiu mais em dezembro. O Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como inflação do aluguel, por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis, fechou o ano com alta de 17,78%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM subiu 0,87% em dezembro, após variar 0,02% em novembro. Neste mesmo período do ano passado, em dezembro de 2020, o índice havia subido 0,96% e acumulou alta de 23,14% no ano, a maior desde 2002. Com isso, a inflação do aluguel teve uma desaceleração neste ano, no comparativo com o ano anterior. Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. E a maior pressão de 2021 foi observada nos preços ao produtor, que acumularam elevação de 20,57% no ano. Em dezembro, as principais pressões de alta vieram dos preços de bovinos, refletindo a demanda doméstica e da retomada das exportações, e da desaceleração de preços de safras afetadas por geadas e secas, como café e cana-de-açúcar. E no ano todo, os preços da cana-de-açúcar avançaram 57%, enquanto o preço do café subiu 152%. O INSS estendeu o prazo para segurados fazerem a prova de vida. Uma nova portaria estabelece que quem não fez o procedimento entre 2020 e 2021 pode fazer a comprovação até junho do ano que vem. Obrigatória para aposentados, pensionistas e para quem recebe benefícios do INSS, a prova de vida é o procedimento usado para evitar fraudes e garantir a manutenção do pagamento do benefício. A comprovação ficou suspensa desde o início da pandemia e foi retomada em 1º de junho deste ano. Depois, a obrigatoriedade foi suspensa novamente entre outubro e dezembro. Conforme o novo cronograma,
Agora, quem não fizer a prova de vida até dezembro de 2020 vai ter que fazer o procedimento até fevereiro de 2022 para não ter o benefício suspenso. Já quem tinha que provar que estava vivo entre janeiro e junho deste ano vai ter até março do ano que vem para fazer o procedimento. A partir de 2022, independentemente do vencimento da prova de vida, o segurado deve fazer o procedimento no mês de seu aniversário para não ter o benefício bloqueado. Mas os bloqueios de quem não fizer o procedimento devem começar somente a partir de julho de 2022. Segundo o INSS, se o beneficiário faz aniversário no mês de setembro, a prova de vida pode ser feita no período de agosto a outubro. Caso não realize o procedimento, o bloqueio do crédito deve acontecer nos meses de novembro e dezembro. Quem perder o prazo da prova de vida e tiver o benefício suspenso deve comparecer ao banco para realizar a comprovação de vida e então ter o pagamento liberado. A gasolina aditivada é a melhor opção para o abastecimento de veículos em quase todo o território brasileiro. A exceção é Roraima, onde a diferença de preço em relação ao tipo comum não compensa. Um levantamento feito com base na tabela da Agência Nacional de Petróleo indicou que vale a pena abastecer com a aditivada se o combustível estiver até 6% mais caro do que a gasolina comum. Os cartórios de registro vão ser obrigados a digitalizar o acervo e oferecer serviços online. A determinação do governo federal foi publicada no Diário Oficial da União como uma medida provisória. Tirar certidão de casamento ou nascimento, fazer registro de imóveis e consultas que só podiam ser feitas em cartórios devem ser facilitadas. Foi publicada pelo governo uma medida provisória que define que os cartórios de registro vão ter que digitalizar o próprio acervo e oferecer os serviços pela internet. A MP estabelece que os serviços vão ser online até 31 de janeiro de 2023. O cronograma de implementação deve ser estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. E, por se tratar de uma medida provisória, o ato do governo já tem força de lei, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar uma lei em definitivo. O prazo vai começar a ser contado quando o Poder Legislativo retomar os trabalhos. Com o surgimento da variante Ômicron do novo coronavírus, várias festas de Réveillon foram canceladas em todo o país. Pelo menos 20 capitais restringiram a realização de shows e eventos artísticos para evitar aglomerações. Mas em algumas capitais a queima de fogos foi mantida. Mais uma vez a pandemia restringiu a realização das festas de Réveillon pelo país. Dessa vez, foi por causa do surgimento da variante Ômicron e das incertezas sobre a eficácia das vacinas contra a nova cepa. Diante desse cenário, também surgiu uma variante do vírus influenza H3N2, que está preocupando pelo aumento de internações em cidades do sudeste do país. Com isso, pelo menos 20 capitais cancelaram a realização de shows e eventos artísticos. A intenção é evitar a aglomeração de pessoas nos espaços, mas em algumas capitais a queima de fogos foi mantida. Em Recife, na Praia de Boa Viagem, ela terá 17 minutos de duração e acontecerá também em outros bairros. 4 balsas estão espalhadas pela orla da cidade para garantir o espetáculo. A Prefeitura de Fortaleza, além de não realizar festa de Réveillon neste ano, publicou um decreto para fixar o limite de público em festas privadas. Em Porto Alegre, a festa foi cancelada. Em Balneário Camboriú, um dos destinos mais procurados, a festa da virada do ano vai ter um show pirotécnico de 15 minutos. No Rio de Janeiro estão previstos 10 pontos de queima de fogos pela cidade. Em Copacabana, a queima vai ter 16 minutos e vai ser acompanhada de um espetáculo piromusical. Foram instaladas torres de som na orla e, para evitar aglomerações, a Prefeitura impôs várias restrições à circulação de pessoas, como o fechamento das estações de metrô. Depois do intervalo, você vai ver que uma empresa do Japão quer construir um elevador que vai para o espaço. A gente mostra isso já já. O Brasil completa 25 dias com a média de mortes por Covid abaixo de 200. E em 24 horas, 4 estados não tiveram registros de mortes: Acre, Alagoas, Roraima e Sergipe.
Segundo o Ministério da Saúde, de um dia para o outro, o Brasil registrou mais 171 mortes por Covid-19. Agora são 618.705 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram somados mais de 8.430 novos casos de infecção por coronavírus em 24 horas. Mais de 22.252.000 diagnósticos para a doença já foram confirmados. A média móvel de mortes está em 105 vítimas por dia, segue abaixo de 200 pelo 25º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda, com uma redução de 30% em relação a 2 semanas atrás. Mas é preciso lembrar que a ausência de dados de alguns estados interfere nessa redução. A média móvel de casos indica 4.956 registros diários. Agora aponta estabilidade, com uma diminuição de 5% em relação a 2 semanas. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje 5 estados apontam alta: Amapá, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. 7 estão em estabilidade: Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro e Rondônia. E 14 unidades da federação apresentaram queda. Dessa vez, somente um estado não informou os dados: Santa Catarina. Quase 330 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161 milhões e 130 mil pessoas tomaram a primeira dose, 75,5% da população. 142 milhões e 900 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que dá 67% dos brasileiros, e a dose de reforço foi aplicada em 25 milhões e 758 mil pessoas, ou 12% dos brasileiros. 13 estados não divulgaram os dados de vacinados. Pelo menos 39 países já aprovaram a imunização de menores de 12 anos contra a Covid. Uma onda de gripe que atingiu o Brasil está deixando as autoridades em alerta. Um dos problemas é que os sintomas são bem parecidos com os da Covid-19 e por isso muita gente tem tido dificuldade para identificar a doença. Desde o início da pandemia, os sintomas da Covid-19 já são bastante conhecidos. São eles: febre, coriza, congestão nasal, tosse, dores musculares, dor de cabeça e perda de paladar. Mas esses sinais típicos do coronavírus também podem indicar a presença de outro vírus no organismo, o da gripe influenza. E essa semelhança está virando confusão para muitos brasileiros. Isso porque pelo menos 9 estados do país foram atingidos por um surto da gripe H3N2. E muitos pacientes estão encontrando dificuldade para identificar os sintomas. A semelhança em termos de manifestação clínica é que quando o quadro é febre, né, ambas podem ter dor de garganta, ambas podem ter dor no corpo. Tá? Nós temos, então, pacientes vacinados para Covid que acabam se infectando, então tem sintomas mais leves, né? Então, no quadro inicial, elas são muito parecidas. As diferenças que podem identificar a Covid-19 ou a influenza são bastante sutis. Por isso, segundo os especialistas, o mais seguro é fazer o teste. Para não ter dúvida nenhuma em realizar o teste. E o teste, o mais confiável, no sentido de não deixar passar casos, porque alguns testes podem dar falsos negativos, ou seja, a pessoa está doente, pela gripe, mas o teste não confirma. O melhor teste é o teste de PCR. E o avanço da variante Ômicron contribuiu para aumentar ainda mais a preocupação e a confusão, mesmo entre aquelas pessoas que já estão vacinadas. Para se ter uma ideia, a procura por atendimento médico de pacientes com suspeita de Covid em postos públicos da cidade de São Paulo mais que dobrou no mês de dezembro. E para realizar um exame de Covid-19 em uma farmácia, o tempo de espera atualmente é de pelo menos 2 dias. Esse laboratório de Campinas realiza testes para as duas doenças. E o responsável afirma que a procura aumentou muito em dezembro. Sem dúvida, aumentou. Para a influenza, a gente vê que o aumento foi bem significativo. Teve um aumento de 400%, né? Quase quadruplicou. Para a Covid, que a gente já vinha realizando bastante teste, teve um aumento menor, mas porém expressivo em quantidade, foi de 45%. Esse aumento do mês, os 2 exames, né, do mês de dezembro, em relação a outubro e novembro.
A Tânia estava com os mesmos sintomas da influenza e da Covid-19. Bem aqui, assim, na caixa, um pouco na frente. Estava com dor de cabeça, soltou o intestino, estava com coriza, tosse e dor no corpo, sabe? Um mal-estar. O alívio só veio com o resultado do teste, negativo para a Covid-19. Mesmo assim, os cuidados agora são redobrados. Afinal, nunca um resfriado deu tanta dor de cabeça para a Tânia. É uma roleta russa, né? A gente não sabe quando que vai... Se você vai... Eu tenho amigas que não tiveram nada, nem sintomáticos. E só souberam porque uma outra pessoa do convívio estava mal, fizeram o teste e deu positivo. A pandemia não acabou. Vamos dar uma segurada aí. O governo da Argentina declarou emergência em todo o país por causa dos incêndios na Patagônia. As informações são da Telam, agência de notícias oficial do governo argentino. O Conselho Federal do Meio Ambiente e o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável declararam emergência ígnea em todo o território nacional por 1 ano devido ao risco extremo de incêndios em florestas e pastagens. A medida serve para facilitar a coordenação de esforços por parte de diferentes atores para um mesmo objetivo, o fim do fogo. Autoridades admitem que, provavelmente como resultado das mudanças climáticas, novos incêndios podem ocorrer ao longo do próximo ano. De acordo com os órgãos, mais de 200 brigadistas e uma dúzia de meios aéreos trabalham duro para controlar as chamas. Em Mianmar, enfermeiras atendem pacientes em segredo, em clínicas improvisadas, escondidas da junta militar. Estas enfermeiras birmanesas estão sempre prontas para fugir. Escondidas da junta militar, elas cuidam de pacientes com Covid e combatentes da resistência, com medicamentos contrabandeados através de postos de controles militares. É como se arriscássemos nossas vidas quando transportamos remédios. Os militares revistam todos nos postos de controle e prendem as pessoas que carregam medicamentos. Após o golpe de fevereiro, um boicote às instituições governamentais deixou muitos hospitais sem pessoal e a junta prendeu e matou vários trabalhadores da saúde durante protestos. Esta enfermeira deixou o emprego em um hospital público e em junho começou a trabalhar como voluntária no estado de Kaya, onde ocorreram inúmeros confrontos entre militares e combatentes antigolpe. A maioria dos pacientes são combatentes das forças de defesa do povo e famílias deslocadas que não podem voltar para casa. Após uma onda devastadora de Covid em junho e julho, com até 40 mil casos diários, a junta disse que as infecções caíram para 150 por dia e nenhum caso da variante Ômicron foi detectado em Mianmar. Mas o sistema de saúde deficiente realiza poucos testes. Nesta aldeia, aqueles que testam positivo para o vírus recebem paracetamol ou vitaminas, os únicos medicamentos disponíveis. O oxigênio doado é usado com cautela porque o carregamento dos tanques envolve uma viagem à cidade grande mais próxima, passando por postos de controle da junta. O apoio dos meus pais me faz forte. Meu pai enviou todos os medicamentos que pôde e me apoia totalmente. De acordo com um relatório da Insecurity Insight, Médicos pelos Direitos Humanos e Universidade Johns Hopkins, 190 trabalhadores da saúde foram presos e 25 mortos nos primeiros 6 meses desde o golpe. Em mais um capítulo do cerco à liberdade de imprensa em Hong Kong, o jornal digital Stand News vai encerrar as atividades após uma operação policial prender vários funcionários e ex-funcionários. A imprensa é silenciada em Hong Kong. 6 atuais e ex-funcionários do portal foram presos quando mais de 200 policiais, uniformizados e à paisana, foram enviados para fazer buscas nos escritórios da publicação. A operação ocorre em meio à consternação internacional sobre a liberdade de imprensa em Hong Kong. A ex-colônia britânica tem sido um centro regional para a imprensa internacional, mas nos últimos anos viu um declínio em sua liberdade de expressão, à medida que a China assume mais controle da cidade. O Stand News é o segundo veículo a ser visado pela polícia. Em junho, o Apple Daily fechou depois que as autoridades congelaram ativos sob uma lei de segurança nacional imposta por Pequim para conter a dissidência.
O euro vai completar 20 anos em circulação e ainda tenta se tornar rival do dólar. Adeus aos marcos, francos, liras ou pesetas. Em 1º de janeiro de 2002, 3 anos depois de seu nascimento oficial, os habitantes de 12 países europeus puderam finalmente ter euros nas mãos e nas carteiras. Segundo analistas, o euro é fruto de um compromisso entre os dois motores da União Europeia. A Alemanha abandonou seu querido marco em reconhecimento ao apoio dado pela França à reunificação alemã após a queda do Muro de Berlim. No início, as regras do Banco Central Europeu sobre o euro seguiram uma linha claramente alemã, na qual a estabilidade e evitar a inflação eram as únicas prioridades. Para os mais promotores entusiastas da moeda única, o euro não era apenas um passo promissor para a unidade europeia, mas também estabelecia uma rivalidade com os Estados Unidos e o todo-poderoso dólar. Mas, 20 anos depois, não há dúvidas de que o dólar reina de forma avassaladora como uma divisa de refúgio internacional. Mais de 2,1 trilhões estão hoje em circulação e cerca de 60% das reservas cambiais dos bancos centrais estão em dólares. O percentual do euro beira os 20%, segundo o Banco Central Europeu. Ainda assim, mesmo que não represente uma ameaça direta à hegemonia do dólar, a moeda única europeia é um concorrente respeitável. Com o fim da erupção do vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias, o trabalho agora é de limpeza e recuperação do local. Equipes de emergência usam um trator para reabrir ruas completamente tomadas pela lava preta e endurecida. Durante semanas, a lava incandescente devastou tudo pelo caminho: casas, avenidas e plantações de banana, que representam 50% do PIB. Vão ser necessários vários anos para limpar, reconstruir e colonizar o terreno reconfigurado da ilha, que, como as outras 6 do arquipélago atlântico das Canárias, é de origem vulcânica. O Cumbre Vieja forçou a retirada de 7.000 pessoas e destruiu 1.345 casas. A lava cobriu 1.250 hectares de superfície e até alargou a ilha. Segundo autoridades, os 2 fluxos que atingiram o mar formaram novas penínsulas, uma de 44 hectares e outra de 5 hectares. Uma empresa japonesa garante que vai construir um elevador para levar as pessoas até o espaço. Segundo um estudo da empresa responsável pelo maior prédio de Tóquio, com 634 metros de altura, daqui a 10 anos estaremos produzindo nanofilamentos de comprimento ilimitado. Em 2050, a obra de construção do elevador espacial estará concluída. O elevador subiria a 200 km por hora por um cabo, ligando a Terra ao espaço. Ultrapassaria a Estação Espacial Internacional, continuaria subindo e depois de 3 semanas alcançaria incríveis 100 mil quilômetros, cerca de 1/3 da distância até a Lua. De acordo com a companhia, o dispositivo seria composto por um cabo de nanotubos de carbono de 96 mil quilômetros, um porto flutuante na Terra de 400 metros de diâmetro e um contrapeso de 12.500 toneladas. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. E já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.